No programa de hoje, recebo aqui no estúdio intangível e material da Rádio Povo CBN, numa conversa remota com cada um em sua residência ou escritório, recebo Fabiano de Abreu, neurocientista, biólogo, historiador com pós-graduação em antropologia. Recebo Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil-África e analista internacional. E recebo, claro, como sempre, você que participa do programa, interage conosco pelo WhatsApp, o 85-9609-0099 ou pelo YouTube, o Povo Online. São 16 horas e 8 minutos. Debates do Povo. Apresentação, Marcos Tardan. Muito boa tarde, João Bosco Monte. Muito boa tarde, Fabiano de Abreu. Obrigado pela presença de vocês. Um prazer recebê-los. Fabiano, direto de Lisboa, né? Isso, Portugal. Bosco aqui, imagino está aqui em Fortaleza mesmo, né, Bosco? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. E é um prazer, claro, ver que estão todos em boa saúde, que é o mais importante nesses tempos tão desafiadores. Vamos então começar? O fato do dia. O fato do dia é o seguinte, eu vou ler aqui algumas manchetes, começando pela do Povo Online neste momento, e de alguns dos outros também grandes portais de notícias do país, e aí em seguida eu queria ouvir a opinião de vocês, o que vocês destacariam como manchete, né? Se vocês fossem lá o diretor de jornalismo, digamos, desses sites ou de um jornal, o que vocês dariam como manchete? No Povo Online, neste momento, manchete é política. CPI do motim é instalada na Assembleia. Salmito Filho presidirá o grupo. Então está se referindo aqui à questão do motim dos militares, né? A CPI do motim. No G1, a manchete neste momento é o nosso assunto de hoje aqui que nós vamos conversar. Pentágono diz que atentado em Cabul matou militares americanos. Isso é no G1, como eu disse. No O Globo também puxa por esse assunto. O aeroporto de Cabul tem atentado com explosões. Pentágono cita várias mortes de civis e cidadãos americanos. No UOL também, militares americanos morreram em explosões em Cabul, diz Estados Unidos. A Folha de São Paulo, idem, ataque em aeroporto no Afeganistão matou militares americanos, diz Pentágono. Já o Estadão é o único que puxa para a CPI, concorre aí com a audiência aqui, com o debate do povo. É sempre muito disputada a audiência da gente com a CPI lá da Covid, que o tema é, no Estadão, a manchete: pedido de impeachment de ministros do STF tem roupagem de ameaça, diz Fux. Né? Então, mas é isso. Então aqui está a manchete do Estadão aqui sobre o pedido que o presidente fez. Há pouco aqui era da CPI da Covid. Mas enfim, vamos lá. Queria então começar ouvindo vocês aqui. Fabiano, o que você daria como manchete? O que, na sua opinião, é o fato do dia até aqui? Boa tarde, Marcos Tardim. Boa tarde, Bosco Monte. É um prazer, obrigado pelo convite. O que eu destacaria, o que eu estou analisando todos os dias, é o Afeganistão. Né? Até porque, quando o Talibã disse de maneira com que fizesse que acreditássemos que seria algo mais ameno, eu já estava falando que não acreditava nisso. E quando a gente fala em atentado do Estado Islâmico, que lá no passado brigava com a Al-Qaeda, há pouco tempo atrás, ambos juntos fizeram atentado na África. Inclusive, o Estado Islâmico está na África recrutando africanos. E o que preocupa hoje, eu que estou aqui na Europa, em Portugal, consertando, tá, Marcos? Eu estou próximo ao Porto. Como aqui não é Lisboa, eu falei Lisboa, né? Tá certo. Tem uma rixa muito grande aqui, aí o pessoal vai falar, poxa, calma aí. Tá certo. Muito bem, obrigado pela correção. Não, tudo bem. Mas na Europa a preocupação é essa. Existe uma preocupação aqui em relação aos refugiados, aos tipos de refugiado que podem aproveitar-se para poder chegar aqui e a volta dos atentados terroristas. Essa é a preocupação na Europa. Todo dia na televisão é o que vê e é o que a gente está esperando aí na expectativa do que vai acontecer. Muito bem.
Bosco Monte, para você, qual o fato do dia até aqui, Bosco? Eu acho que a gente tem muito o que falar, mas é um prazer mais uma vez, Tardan, estar com você, com seus ouvintes e espectadores. É um prazer também, Fabiano, dividir esse espaço com você. Tem hoje um cardápio muito grande de notícias que a gente poderia tirar. Eu vou tirar uma ainda ligada à pandemia. Essa catástrofe ainda não foi embora, não está longe de nós, muito pelo contrário, parece que todo mundo está na expectativa de que, porque tomou a vacina, tomou as 2 vacinas, está tudo resolvido, mas ainda não é bem assim. Até o prefeito parece que está achando isso, né? Veja você, né? Você viu aquelas imagens impressionantes do prefeito lá em uma festa em Jericoacoara com o casamento da sobrinha? Nossa, negócio... Não apenas o prefeito, mas os homens públicos, né, precisam ter um pouco de cautela, para não dizer outra coisa, né? Nós não precisamos sair da nossa zona de conforto e expor a nossa imagem para chamar a atenção de forma negativa. Mas sobre a Covid, sobre essa situação, tem uma briga intensa agora do governo federal e do governo de São Paulo para saber quem protagoniza a 3ª dose da vacina. Sim. Nós sequer temos a vacina de forma universal. Nas cidades, nos centros urbanos, as pessoas têm vacina porque é mais fácil, mas no interior, no lugar mais remoto do Brasil, dos mais de 5 mil municípios, nem todo mundo tomou vacina ainda. Então, nem a primeira dose, né? Nem a primeira dose sequer, exatamente. Então, acho que discutir quem protagoniza, quem é o pai da 3ª dose, eu acho que é uma discussão, no mínimo, irresponsável, que não cabe nesse momento. Então, chamaria atenção, dentro de um mosaico de notícias, trago essa para você aqui. Muito bem. Eu sou um dos que estou aguardando a 2ª dose. Todo dia eu entro lá no Vacina já para ver se meu nome está na lista. Mas vamos lá. Então, entrando bem no nosso tema de hoje. Parece que Canadá, Dinamarca, Bélgica e Polônia já concluíram a retirada lá do Afeganistão, né? Além dos Estados Unidos, França, Holanda, Austrália e Reino Unido também estavam perto de terminar as operações até esse atentado de hoje de manhã, que a gente acho que não está claro ainda o quanto isso vai retardar essa retirada. Aí eu pergunto a vocês, estamos assistindo a uma indecorosa debandada dos aliados ocidentais no Afeganistão, liderada pelos Estados Unidos? Tem mais, assim, se fosse o Trump, né, como seria tratada essa derrocada, né? O ex-presidente provavelmente estaria sofrendo, quem sabe, até um novo processo de impeachment, né? E uns ataques que não me parece ter comparação com esses feitos ao Joe Biden, atual presidente americano. Mas, enfim, queria que vocês fizessem uma análise, começando com um Bosco aqui, que já está até com o microfone aberto, sobre se estamos, de fato, assistindo a uma indecorosa debandada dos aliados lá do Afeganistão, liderado sob a liderança dos Estados Unidos. Qual a análise que você faz? Há 2 meses, ou um pouco menos de 2 meses, nós não tínhamos ideia do que estava acontecendo no Afeganistão. Nós nem sabíamos que existia um país chamado Afeganistão, nós nem sabíamos, nem lembrávamos que tinha um movimento que já tinha 2 décadas de americanos e outros países instalados naquele espaço geográfico. E, subitamente, nós tivemos a notícia de que os talibãs tinham chegado a Cabul. Mas antes de chegar a Cabul, os talibãs já tinham dominado outras províncias, outras regiões também importantes daquele país. Cabul era, de fato, o espaço mais importante do domínio dos talibãs. Quando o Biden disse que a data de retirada das tropas ela não seria negociada, de que os americanos... 31 de agosto, né? Agora, semana que vem. De que no final de agosto os americanos sairiam de Cabul, para os afegãos ou para os talibãs foi a sopa no mel, porque aí não tinha nenhuma condição de uma força importante, uma força opressora americana e os seus aliados lutarem contra a força do Talibã, a contra-força talibã. Então, como é que a gente analisa esse cenário agora? É um cenário que eu entendo de terra arrasada para os afegãos, porque não tem mais quem os proteja de uma força muito dura, muito pesada, a mão do Talibã olhando para a Sharia, olhando para o modelo
de não liberdade, é uma opressão muito grande. E o mundo está totalmente alheio a essa situação. Como o mundo está alheio ao Haiti, como o mundo está alheio à Síria e outras regiões que parece que não têm importância. Tem um detalhe muito, muito sério, e o Fabiano mencionou isso, que é como os imigrantes, como os afegãos que vão estar fora do Afeganistão vão ser tratados e vão ser conduzidos. Então, tem duas preocupações. Como vai ficar os afegãos, como vai ficar o Afeganistão depois da saída das tropas, e como essas pessoas que estão fora do Afeganistão serão tratadas em outros países. Aquelas cenas de aviões lotados, de pessoas sentadas, eu não sei como é que elas voaram, tantas horas sentadas no avião de carga, como elas chegaram em diversas bases americanas e depois como é que elas foram alojadas. Isso quem conseguiu ficar no avião, né? Entrar no avião e ficar lá. Nossa, aquela cena daquele cara caindo do avião é terrível. As 300 e tantas pessoas que foram em cada um daqueles aviões, elas têm vida, são seres humanos. Chegando numa base lá no Catar, chegando numa base na Alemanha, e agora chegando em alguns espaços dos Estados Unidos, elas precisam ter as suas vidas resolvidas. Os Estados Unidos têm muito problema, inclusive os seus problemas internos, e se preocupar com os afegãos é algo que parece que não vai acontecer. Então, o problema que a gente vê agora, os problemas que a gente vê agora, eles vão se potencializar mais à frente, tanto dentro do Afeganistão, como também fora, com os seus nacionais que estarão espalhados por vários lugares. Muito bem, tem aqui já algumas participações. O Alves Gomes, do bairro Lagoa Redonda, aqui de Fortaleza, diz: os talibãs estão defendendo a pátria deles conforme as armas que têm. Opinião do Alves Gomes. E eu queria ouvir agora o Fabiano sobre essa análise aí que ele faz, sobre essa debandada aí, talvez surpreendente dos ocidentais, das forças ocidentais lideradas aí pelos Estados Unidos. Fabiano. Marcos, é importante a gente entender a história. O que é o Talibã? E muitos confundem. O Talibã é um grupo religioso? Não, é um grupo político que é religioso. Eles são territoriais. E quem é a Al-Qaeda? A Al-Qaeda é o primo do Talibã. A Al-Qaeda eu chamo de menino rebelde. É aquele que o Talibã não vai agir internacionalmente, a Al-Qaeda vai agir, e aí o Talibã recebe eles e diz: olha, não fomos nós, foi a Al-Qaeda. Sendo que o Talibã é o grupo terrorista mais violento da história. Isso são dados... Mais do que o Estado Islâmico? Muito mais. Isso são dados já em relação ao número de mortes. É porque o Estado Islâmico chama atenção pela maneira que mata. Mas o Talibã é o que mais matou na história. E a gente tem que entender a história do Talibã em si. Porque quando a União Soviética invadiu o Afeganistão na época e estava matando muitas pessoas, o Afeganistão estava num momento muito ruim, os Estados Unidos ele armou grupos que não eram o Talibã. As pessoas confundem, porque os Estados Unidos armou o Talibã na época. Não. Armou grupos para expulsar a União Soviética. Depois os Estados Unidos saiu e deixou o Afeganistão lá. Foi aí que formou-se o grupo Talibã. A partir daí. E hoje, agora há pouco tempo, o Talibã já estava no Afeganistão há muito tempo. Muito com os sauditas, né? Os sauditas é que treinavam e tem muita essa influência saudita, né? Isso na formação dos talibãs, né? Os sauditas são aqueles, né, que a gente vai passear em Dubai, em Catar, e sempre tem um ou outro saudita ali financiando também. Mas a gente tem que entender que o Talibã, economicamente, ele tem dinheiro do tráfico. Eles são fazendeiros do tráfico e traficantes. Também sequestram pessoas e pedem resgate. Ou seja, eles fazem coisas que muitos bandidos e traficantes que a gente conhece no Brasil fazem para conseguir o dinheiro. E os Estados Unidos já tinha gastado mais de $1 trilhão no tempo que estava ali, nesses 20 anos no Afeganistão. Eu conversei com um afegão que, jovem, disse que a vida no Afegão era muito boa, ele jovem, pela liberdade em si. Mas se você encontrar um afegão com mais idade, a religião ela pode influenciar na tomada de decisão dele. Então, quando Biden disse que nós não temos o apoio do próprio afegão, eu acredito que seja mais nesse sentido, que os afegãos mais antigos, muitos ainda queriam essa religião extrema também. Esse extremismo religioso
que são os mandamentos da Sharia, que é o que eles seguem, né? Então, é importante a gente entender, Marcos, toda a história do que é o Talibã. É um grupo extremista terrorista, ganha dinheiro com o tráfico de drogas, isso é muito importante, e agora, com o apoio da China e da Rússia, naquela região, e do Irã, quem vai sofrer mais é Israel. Olha aí, isso é importante, hein? Ponto de vista importante, vamos entender melhor isso. Eu vou ter que chamar já agora o nosso primeiro intervalo aqui na transmissão da rádio. Lembrando que a gente continua a conversa pelo Facebook e pelo YouTube. Mas aqui na rádio eu vou fazer um rápido intervalo, convidando você, mais uma vez, você a participar do programa, interagir aqui com a gente, mandar perguntas, comentários, críticas, sugestões. Pode ser pelo WhatsApp, 85-9609-0099, ou pelo YouTube, O Povo Online. São 16 horas e 23 minutos. Até já. Muito bem. Bosco, algum reparo ou comentário aqui? Eu fiquei pensando o que o Fabiano falou, que o Talibã mata mais, né? Seria isso, o Talibã mata mais, o Estado Islâmico mata com mais crueldade. Seria, né, aquelas cenas de decapitação, né? Nossa Senhora, nós não conhecíamos o que era o ISIS, ou o Estado Islâmico, antes de 11 de setembro, né? E depois nós começamos a ver uma sucessão de fatos, esses episódios macabros, né, de pessoas sendo decapitadas, e as imagens são muito... Isso aqui foi o índice... Desculpa, Bosco, interromper, antes de voltar ao comercial. É o Índice Global de Terrorismo, Global Terrorism Index 2019. Esse índice foi que constatou o Talibã como o mais violento da história, bem mais do que o Estado Islâmico, porque tem mais pessoas assassinadas por eles. Entendi. Mas diga lá, Bosco, conclua. Então, a gente não conseguia ver esses números, esses casos, né? Esses índices ou essas avaliações, essas métricas, muitas vezes são pontuais, elas são localizadas. Tem muitos grupos terroristas em outros lugares, o Boko Haram, que está no norte da África, é um grupo muito, muito cruel, porque além de assassinar pessoas, eles são traficantes de pessoas. Isso é um crime muito feio, né? Muito ruim, hediondo, né? Então você vai aqui as Farc fizeram muito isso aqui na América Latina, né? Não apenas na Colômbia, em outros lugares. Então, esses números que são revelados agora, esse índice que o Fabiano menciona, revela algo que a gente não conhecia. E aí, acho que o contexto geopolítico estratégico, Tardan, é muito importante a gente chamar a atenção, né? O Fabiano mencionou aí o apoio da China e da Rússia. Tenho certeza absoluta que os governos dos dois países não apoiam o Talibã porque acham que o Talibã essa música é porque a gente está voltando aqui a transmissão, eu te dou a palavra para você concluir aqui, tá bom, Bosco? Tá bom. Um instantinho. Debates do Povo. Estamos de volta hoje recebendo Fabiano de Abreu, neurocientista, biólogo, historiador com pós-graduação em antropologia, recebendo Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil-África e analista internacional. E o Bosco estava com a palavra aqui, quando a gente estava nas redes sociais, ele estava concluindo um raciocínio a partir do comentário que o Fabiano fez sobre esses indicadores, né, de grupos terroristas mais perigosos do mundo. Diga, Bosco, por favor, conclua. Esses números que o Fabiano apresentou, essas informações, elas são importantes porque elas revelam uma foto de determinado momento. E agora os talibãs se mostram como um grupo muito violento e que faz as pessoas, não apenas do Afeganistão, mas de outras regiões também, como alvos da sua ação muito audaciosa. Mas eu queria também chamar a atenção de algo que o Fabiano mencionou, e aí tem uma relação geopolítica e estratégica, que o apoio recente da China e da Rússia ao novo governo, se é que a gente pode chamar, o governo talibã, né? E vai ter uma discussão muito grande. Imagina na hora que o Talibã for para
uma reunião daqui a um mês na ONU, na Assembleia Geral da ONU. Quem é que vai representar o Afeganistão? Até agora não tem ninguém de plantão, né? A chave não foi decidida ainda quem tem poder. E a China e a Rússia dizendo que sim apoiam, traz para o debate algo muito importante, que é a localização do Talibã, ou do Afeganistão, né? Mais ou menos cerceado ali com o Irã como seu vizinho, com uma fronteira terrestre muito grande. Não nos esqueçamos que, e você mencionou um pouco isso na sua análise inicial, Tardan, o Afeganistão está ali sem saída para nenhum lugar, não tem mar, está ali numa região isolada. Então, qualquer ação terrestre ou mesmo aérea é uma sinuca de bico para os afegãos, mas também para quem tenta invadir o Afeganistão. A Bulgária hoje, ela colocou ali soldados na fronteira com a Turquia, temendo que os afegãos saindo do Afeganistão, passando pelo Irã, depois vão chegar certamente na Turquia, que é a ligação, né, com a Europa. Então, isso é um problema muito sério. A geopolítica precisa ser encarada como uma realidade que mais à frente vai estar na agenda. E o papel da China e da Rússia, principalmente a China, vai ser muito importante. Eu não sei se o governo chinês daqui a pouco vai liberar recursos para os afegãos. E aí o governo afegão, esse novo governo, se é que a gente pode chamar de governo, recebendo recursos chineses, aí tem um outro contexto, porque alguns aliados chineses também podem começar a fazer alguma troca cercear com o Afeganistão, né? Ou, o caso contrário, cercear a conversa com o Afeganistão. Ok. O Fabiano, o Jens, acho que é assim que se fala, Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, né? Aquela que reúne as potências ali militares, ele disse o seguinte: nossa missão era proteger os Estados Unidos, não o Afeganistão, e conseguimos. Pergunto a você, afinal, o porquê os Estados Unidos ficam 20 anos no Afeganistão e quais as consequências? Você falou no bloco anterior ali que o Israel fica muito ameaçado agora, né? Queria que você falasse um pouco assim, por que essa ocupação de 20 anos dos Estados Unidos, se é uma derrota, assim, essa maneira como os Estados Unidos está saindo é algo até humilhante e que essas consequências a partir de agora, né? É interessante porque muitos falam que os Estados Unidos tomavam conta, eram dono do Afeganistão. Não, gente. Ele estava lá, estava a OTAN, estava a União Europeia, muitos países estavam lá. Mas quem investia mais eram os Estados Unidos. Os Estados Unidos, inclusive, em relação a essa questão do mundo oriental ocidental, esse controle que os Estados Unidos poderia ter em relação a isso, e uma proteção em relação a Israel. A gente sabe que os Estados Unidos protegem muito Israel pelas questões dos próprios judeus. E a gente sabe também o motivo, né? Porque tem muitos judeus nos Estados Unidos que comandam ali os Estados Unidos. Então tem essa questão dessa aliança dos judeus com os americanos. Agora, em relação a se é uma derrota, é um ponto de vista. O meu ponto de vista é uma derrota, porque a partir do momento que você coloca em risco a volta do terrorismo, não só por encorajar o Estado Islâmico, como já está sendo feito, foi mais rápido do que eu imaginei, como também dá uma força para a Al-Qaeda e para o próprio Talibã. O Talibã, as pessoas me perguntam, mas como é que funciona lá dentro, o ministro e tal? É diferente. Eles têm lá 3 delegados, eles têm o líder, Akhundzada, esse é o líder, e você tem 3 delegados e 26 membros do conselho. É assim que divide. Quem é que vai atuar em tal lugar? Eles decidem. Né? Você fala inglês, você tem uma boa desenvoltura, você vai lá. Sabe? Porque é o líder. É aquele líder que manda e pronto. É uma coisa meio tribal mesmo ainda, é isso que você está dizendo? Exatamente. E o que eles querem? Os mandamentos da Sharia. Tem que ser. Aí, por exemplo, olha que engraçado, o que é a internet, Marcos? Eu ouvi muitas pessoas dizendo, isso é fanatismo religioso,
é muito perigoso qualquer fanatismo religioso de qualquer religião. Não, gente, tem que diferenciar, né, o cristão do muçulmano, do Estado Islâmico, do islamismo. Tem que saber diferenciar. Porque eles, eu não sei se eles odeiam mais o cristão ou o ateu. Porque se você não acreditar na religião, é um desaforo, você merece a morte para eles. Né? E também o fato de ser ocidental para eles é um problema, porque eles interpretam o livro sagrado, o Alcorão, dentro dos mandamentos da Sharia, como se o estrangeiro fosse o inimigo. Sabe? Uma outra aqui, para não ficar muito longo, Marcos, é que eu ouvi muito na internet pessoas discutindo se é esquerda ou é direita. Se você perguntar para o Talibã o que é esquerda ou o que é direita, eles vão dizer que esquerda é para cá, direita é para cá. Agora, em relação à política, não existe. Não tem essa questão. Eles não têm ali disputa política de outros partidos. É o Talibã, pronto, acabou. É eternizar o poder e todos terem que seguir os mandamentos da Sharia. Deixa eu ouvir agora o Bosco Monte aqui. O Valdir Santos diz: bandidos que querem impor ordem tirando a liberdade dos outros. Opinião aqui do Valdir Santos. A Maria Níuzia só fica escandalizada. Meu Deus. Diga lá, diga, Bosco. É muito simples, eu diria até muito simplista para nós, do nosso lado de cá, sentados nas nossas poltronas, avaliarmos e analisarmos uma questão tão densa que é o que acontece agora no Afeganistão. Mas como nós estamos aqui para também azeitarmos a conversa e animarmos a conversa, nós damos os nossos pitacos, né? As nossas observações. Os Estados Unidos não perderam nada, muito pelo contrário. Eles passaram uns 20 anos, parece que eles saíram de lá, estão saindo com o rabo entre as pernas, né? Mas isso já estava previsto. O Biden estava louco que isso acontecesse, porque ele tem outros problemas mais sérios para cuidar, inclusive a fazer absolutamente nada. Né? A forma como o Biden se pronuncia, né, na televisão sobre o que está acontecendo parece que é uma coisa absolutamente protocolar, quando de fato não é protocolar. Talvez hoje, com a morte de alguns americanos, né? A morte de alguns americanos, pode ser que o discurso seja mais inflamado. Mas não vamos esquecer que o que fez com que o Afeganistão fosse invadido pelos Estados Unidos foi um atentado de 11 de setembro. Né? Então, havia uma necessidade de caçar o Osama Bin Laden, que tinha a sua estrutura inicial ali no Afeganistão, depois trasladou ali para o vizinho, Paquistão, mas houve uma decisão direta, objetiva, tácita, de invadir o Afeganistão, porque ali era como fosse a cúria, né? A decisão inicial, ela partia do Afeganistão e tinha um plano estratégico de manutenção, não apenas do controle, mas também, não vamos esquecer, do controle bélico. Eu já falei isso em algum outro momento aqui, Tardan, há uma necessidade muito urgente dos Estados Unidos de gastar dinheiro com armas, com esses investimentos todos. 1 trilhão, eu não sei se de fato é 1 trilhão, se é algo mais ou algo menos, mas é muito dinheiro, é muito recurso que foi utilizado numa guerra, que não foi guerra, foi um domínio, não houve de um lado um ataque, um contra-ataque afegão, e esse recurso tinha que ser justificado. 20 anos custa muito. Então, muito recurso que foi utilizado, ele foi gasto e tinha que ser gasto mesmo. E quando eu falei que os Estados Unidos não perderam, eles têm um controle ainda. Os dinheiros afegãos que estão espalhados no sistema financeiro mundial, que pode muito bem, facilmente ser garroteado e estancado, os Estados Unidos têm como fazer isso. Porque os seus aliados, né, as bancas internacionais, Londres, Nova York, Paris, todos esses lugares onde afegãos e o governo afegão tem movimento financeiro, isso pode ser muito bem estancado. Então, acho que em algum momento os Estados Unidos vão chamar a atenção dos seus opositores, dos seus algozes agora, os afegãos, para dizer: vocês querem jogar um jogo mais fácil? Nós vamos liberar os recursos, mas vocês precisam baixar o tom. Porém, tem um ator muito importante, e aí eu gostei da analogia do primo, né, que o Fabiano fez, né? Talibã e ISIS,
como é que eles se comportam? Quando tem um episódio lá em Londres, lá em Madrid, em Lisboa ou aqui no Rio de Janeiro, que o Estado Islâmico se declara como o autor, estou dizendo um atentado terrorista, como é que se resolve isso? Não se resolve. E aí chama a atenção, vem a comoção outra vez e vem para a agenda. Por isso que esses movimentos, esses ataques, muitas vezes impetuosos, e nós entendemos como algo insensível, né? Mas ataque terrorista não tem sensibilidade. O ataque terrorista é para definir um ponto, né? Tirar uma curva objetiva e dizer aqui nós marcamos o nosso terreno, seja comprometendo o bem físico, seja comprometendo a integridade das pessoas. Isso vai acontecer ainda. Não esse atentado de hoje, que matou essas pessoas no aeroporto, vai acontecer em outros lugares. Acontecer em Cabul... Inclusive lá dentro do Afeganistão mesmo, deve acontecer outros, eles são rivais, o Estado Islâmico e o Talibã. Mas acontecer dentro do Afeganistão tem pouquíssimo valor. O que está acontecendo lá, nós vamos ter só números. Mas quando começar a acontecer, e eu entendo que sim, vai acontecer, isso aqui não é nem uma visão apocalíptica, é uma digressão, né? É uma opinião que a gente está dando aqui, eu acho que sim acontecerão outros episódios, como aconteceu lá em Boston, na maratona, naquela corrida, como aconteceu em outras regiões, outros lugares do mundo. E aí nós vamos chamar a atenção outra vez para o que o Estado Islâmico, o que a Al-Qaeda, né, o que o Talibã tem poder para constranger. Eu me lembro que a Madeleine Albright, uma vez, numa invasão que os Estados Unidos fizeram ao pequeno país Granada, aqui na América Central, ela disse bem rapidamente: nós precisamos invadir, porque se a gente não invadir, ninguém vai fazer e vai ficar um caos, como na polícia do mundo, né? Os Estados Unidos poderiam ter colocado a mão mais pesada, não estou defendendo isso aqui, mas a solução poderia ter sido mais bem resolvida se os Estados Unidos tivessem não negociado com o Talibã e não tivesse dado a ideia de que precisava de mais tempo. Boris Johnson disse que vai correr, os franceses vão correr, os outros já correram, porque não tem mais saída. Os nacionais desses países não podem ficar no Afeganistão, porque tem uma determinação que foi feita pelos Estados Unidos dizendo que 31 de agosto, era o prazo que eles sairiam. Depois de 31 de agosto, o que acontecerá? Os Estados Unidos pisaram na bola, como se diz, porque não negociaram, não foram eficazes e fortes ao ponto de também colocar uma condição para a discussão. Ok, deixa eu dar aqui algumas opiniões, algumas das participações. O R. Torres diz: uma situação muito triste, possivelmente poderia ter sido evitada. O Cláudio do Antônio Bezerra diz: a questão é o petróleo e venda de armas para americanos e o tráfico de estupefacientes para Talibã e Al-Qaeda. Gostei do estupefaciente, né? Entorpecente, podemos dizer. O Volose Oliveira diz: sinto o cheiro de uma segunda guerra fria? Pergunta ele. Fabiano, quer comentar aqui o comentário do nosso ouvinte? Eu acho que a Guerra Fria nunca acabou, na realidade. Ela sempre existiu até hoje. Mas muito bem o que o Bosco falou, mas quando eu falo em derrota, eu falo numa derrota no sentido do terrorismo em si. A gente estava curtindo um momento de paz durante muito tempo. Então, aqui na Europa, a gente vê isso de uma maneira como uma derrota em relação a isso, a esse controle, porque agora todos estão com medo em relação ao terrorismo. E o que acontece nesse momento, por exemplo, mesmo com Covid, né, com a Covid, as ruas estão lotadas, a Europa está lotada, as pessoas parece que esqueceram a Covid. Eu fui hoje numa cidade aqui próxima que eu não tinha como estacionar, não tinha como andar na rua. Todos estão na rua, está tudo muito lotado, né? E já começa as pessoas na rua a comentar algo do tipo: será que a gente vai poder estar assim no verão do ano que vem, sem alguém se explodir? Né? Então tem esse medo. Então, quando eu falo uma derrota em relação a isso, né? Agora, em relação ao Estado Islâmico ser inimigo do Talibã, veja bem, no passado, quando eles tinham um território para disputar, é uma coisa. Recentemente, o Al-Qaeda, que é aliado do Talibã, esteve junto com o Estado Islâmico no atentado.
E esse atentado do Estado Islâmico agora, o que garante, isso é uma opinião, que não tem o Talibã ali no meio dizendo faz ali um atentado, Estado Islâmico, qualquer coisa é você, porque vocês são os malucos. Entendeu? E aí eles se colocam no moderado, que eles estão pregando isso. Não existe nada de moderado em um grupo que mantém a mulher em casa a 30 graus, cheio de roupa, sem poder ir na rua sozinha e sem poder trabalhar. Enfim, também acho uma barbárie. Vamos aqui a mais um intervalo. Eu tenho que chamar mais um intervalo aqui na transmissão da rádio, segundo e último intervalo dessa transmissão de hoje. São 16 horas e 43 minutos. Até já. Muito bem, estamos de volta. Estamos aqui de volta aqui para as redes sociais, né? Estamos continuando aqui a conversa. Eu estou até vendo aqui, ó, Estado Islâmico Khorasan, novo grupo extremista. Que eles estão falando Estado Islâmico K, né? K, né? Eles botam ISIS-K. Por que isso? Já tem mais um, né? Ou seja, é um problema, é um extremismo. E tudo vai ser uma desculpa agora para se explodir. Porque, imagina só, você é um menino que nasceu e cresceu sob aquela religião. E você é pobre, você não tem nada na sua vida ali para poder usar o seu narcisismo, né? Porque o narcisismo, ele é extinto, mas quando sai do equilíbrio, ele passa a ser uma doença. Então, os chefes do Talibã, eles já estão com o seu narcisismo ali, né, conquistados. Então, eles não se explodem. Agora, aquele garoto, ele vai se explodir para poder pensar que vai eternizar o seu nome ou que vai encontrar um melhor lugar do que aquele que ele vive, né? Ou porque está na França e é excluído, ou em Paris e é excluído por ser muçulmano. E aí, sabe de uma coisa? Vou me explodir, vou ficar famoso pela explosão e vou me vingar dessas pessoas que não me tratam bem. Certo. Muito bem, obrigado aqui demais, Fabiano. O Bosco e Fabiano, eu vou nesse terceiro e último bloco aqui, ele vai ser um pouco menor, porque a gente acabou se estendendo mais nos outros. Aí eu vou fazer aqui talvez tenha mais ler mais alguma mensagem, não sei, vou ver aqui, e vou passar a palavra para vocês, e pouco depois vocês já vou abrir espaço aí para vocês fazerem as considerações finais. Eu não sei se tem algum ponto, alguma abordagem que vocês gostariam de tocar, né? Tem um texto que eu li do Pedro Doria, daquele do Meio, que eu acho muito legal, que eles fazem aqui todo dia e no fim de semana costumam fazer umas edições especiais. E ele dá uma explicação muito legal, me pareceu concisa de uma maneira legal, sobre essa história ali envolvendo o Afeganistão, né? Ele lembra que ele é como se o Afeganistão fosse exatamente o meio, assim, entre dois mundos, né, do que a gente chama de ocidental e oriental, né? Então ele dizendo assim, ó, se fosse possível simplificar, a divisão cultural se dá assim: em sua maioria, religiões ocidentais são teístas, tem um ou mais deuses que estão acima de nós, humanos. A escrita das línguas ocidentais é fonética, representamos os sons das palavras quando as escrevemos e, principalmente, compreendemos o tempo como linear, uma contínua e lenta evolução, um caminhar para frente. A Índia, o Paquistão, o Afeganistão estão no meio, entre esses dois mundos. A humanidade, naquele canto da Terra, tem características de ambos, mas quando chegamos ao Oriente, as religiões, em geral, não têm deuses, se concentram na compreensão da existência em conjunto com o universo. A escrita, em geral, representa as ideias por trás das palavras e não os sons. E o tempo, como a história, são compreendidos como circulares, ciclos que se abrem e complementam novamente. Então é como se o Afeganistão ele faz uma analogia, eu achei muito bacana. Mas vamos lá, estamos voltando aqui. Debates do Povo. Estamos de volta hoje recebendo Bosco Monte, presidente do Instituto Brasil-África e analista internacional, recebendo Fabiano de Abreu, neurocientista, biólogo, historiador com pós-graduação em antropologia. Estamos falando lá sobre Afeganistão, né, sobre essa crise, que hoje teve duas explosões, mais gente morrendo lá no Afeganistão, no aeroporto de Cabul. E eu queria aproveitar, antes de eu passar a palavra aqui para o Bosco e para o Fabiano, fazer um convite para você que nos acompanha, um convite para você conhecer
os cursos da Fundação Demócrito Rocha, né? Então, tem muitos cursos ali gratuitos, alguns pagos, em valores ali até R$100, mas cursos muito bacanas que são do interesse para a sua formação pessoal e profissional, capacitação, e eu recomendo demais. Para você conhecer, basta ir no link cursos.fdr.org.br. Tá? É isso. Deixa eu passar agora a palavra para vocês. E o Deon está nos acompanhando, diz o seguinte: existe alguma possibilidade de terroristas estarem infiltrados nesses aviões que estão transportando refugiados e praticarem atos terroristas em outros países? É uma questão, hein, Fabiano, que o Deon levanta aqui, que é preocupante, que deve ser essa, mais ou menos essa, talvez a preocupação de fato de alguns desses países que estão recebendo, né, esses refugiados. É uma preocupação e acontece mesmo. Inclusive, eles vêm como refugiados para cá. Então, quando eles vêm como refugiado, que o mundo fica ali, não pode deixar ele se afogar, tal. Claro, você não quer deixar as pessoas morrerem ali no mar. Mas alguns deles estão lá. E já foi comprovado que alguns dos atentados terroristas, principalmente aquele de Paris, foi refugiado. Foi refugiado que se instalou, viveu muitos anos ali, estudou aquilo tudo, para poder fazer o atentado. Bosco, algum comentário? Diga. O ato terrorista ele não acontece de forma súbita. Se você observar o que aconteceu nas Torres Gêmeas, a sofisticação, né, o planejamento, e diria até a forma pueril que aconteceu a destruição das Torres Gêmeas, depois lá no Pentágono, aquilo ali não foi da noite para o dia. Né? O jornal francês que foi invadido lá, não foi assim da noite para o dia. Claro que essa preocupação existe e ela tem que existir mesmo. Os estados que recebem as pessoas precisam saber quem é que está chegando na sua casa. Então, o cuidado que existe, né, de fazer o controle, até o controle sanitário hoje, nesse momento de pandemia, ele é necessário. As pessoas elas ficam isoladas em campos de refugiados ou de uma quarentena, e essa quarentena ela dura, às vezes, muito tempo, pode durar até anos, porque não tem como receber todas as pessoas, mas sim é uma preocupação, e isso que o seu ouvinte, né, telespectador, digamos assim, mencionou, é uma realidade. E isso não pode deixar de ser considerado, muito pelo contrário. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o que nós vamos ver no futuro. Né? O que é que vai acontecer com os países, nós não sabemos ainda. Eu tenho certeza quase absoluta de que alguns episódios que vão ser reconhecidos como de autoria desses grupos estarão daqui a pouco nas manchetes. Pode ser amanhã, pode ser depois da manhã, ou pode demorar muito tempo. E aí depois, quando demora muito tempo, causa uma comoção grande. O Fabiano disse que na Europa, onde ele está agora, está tudo resolvido, está todo mundo nas ruas, e aí quando tem um caso como esse, as pessoas se perguntam, a gente pode sair, vai acontecer? O sujeito, a pessoa que está ali do lado, será que é terrorista? Será que isso pode voltar a acontecer? Eu me lembro que já passei por alguns episódios visitando países como observador, como alguém que está ali com o olhar mais aguçado, e a gente perguntava para os imigrantes, para os que chegavam de outros países, qual é a sensação que você tem aqui? A sensação era, nós somos vigiados a todo momento, como se nós fôssemos uma bomba que vai explodir a qualquer momento. Isso é uma preocupação que a gente vai ter. E aí cria um preconceito muito grande para essas pessoas. O preconceito vai existir pelo fato de a pessoa ser afegão ou de outra região, em algum momento, porque o senão vai existir, as pessoas terão medo, pela sua necessidade de sobrevivência, de saber quem é que está do seu lado. Ok. Só para encerrar aqui, o Maurício de Almeida Braga, que está nos acompanhando, diz: a humanidade tem uma tendência para a barbárie. E eu queria saber vocês, assim, até a partir desse comentário do Maurício, e aqui no Brasil, hein? Há algo para a gente se preocupar? A gente tem, quer dizer, tem muitas coisas para a gente se preocupar aqui no Brasil agora, estão em curso, né? Vários movimentos aí muito preocupantes, inclusive agora para o 7 de setembro há uma tensão grande. Mas, enfim, mas no que se refere a essa questão terrorista, o Brasil
está muito diferentemente aí do que o Fabiano falou de Portugal e da Europa, essa preocupação não nos chega, correto? Fabiano, eu aproveito e te passo a palavra, Fabiano, já para você fazer também as suas considerações finais. O Brasil ele não tem o mesmo risco da Europa, não só pela proximidade da Europa, mas também porque a Europa é mais interessante para eles viverem. Então, o que o Bosco falou, por exemplo, sobre o preconceito ele existe aqui na Europa muito do que é retratado também, né? Aqui, por exemplo, Portugal existe preconceito com o brasileiro. E por que o preconceito? Pela violência, corrupção. Então eles acreditam que o brasileiro vai ser corrupto ou vai roubar alguma coisa. Esse é o preconceito que tem aqui. Só que tem muitos filhos de portugueses, como eu. Eu sou filho de portugueses. Meus pais são portugueses. Então isso já muda um pouco. Olha como é que existe o preconceito. Isso já muda um pouco, né? Então, assim, o que eu quero, nas minhas considerações finais, é deixar um alerta para as pessoas, ao publicarem na rede social. Eu vi pessoas defendendo o Talibã, né? Vamos entender que o Talibã, qualquer um que defende o Talibã não viveria pelo Talibã, porque o Talibã ele não quer fazer o bem para a mulher. Se você for do movimento LGBT, não tem nem conversa, pior ainda, você já morre. Se você fizer qualquer coisa de desacato, você morre. Se você furtar qualquer coisinha ou corrupção, você perde seus braços ou morre, né? Então, se você é ocidental, morre. É ateu, morre. Se você é cristão, morre. Então, não tem por que defender. É incoerente. O Brasil tem risco? É pequeno. Se beber uma cerveja, é capaz também a punição é grande, né? Claro, claro. Então, o Brasil tem risco? É pequeno, mas eu não descarto nada nunca. Inclusive, no Brasil se faz também terrorista. Já foi pego terrorista no Brasil. Inclusive, brasileiro que se tornou terrorista. Isso que é o pior de tudo. É muito incoerente, né? Isso. Enfim. Então, eu acho que a gente deve entrar em alerta para isso. Desculpa. Respondendo a pergunta sobre o Brasil ainda é o país mais livre do mundo, né? Aqui na Europa tem coisas que você não pode fazer que no Brasil você faz. Então, o Brasil é o país mais livre do mundo ainda. E esses movimentos que vão acontecer eu prefiro assistir e esperar acontecer, porque até então você não vê violência no Brasil. E eu acho melhor a gente nem falar sobre isso para que não tenha, né, violência no Brasil. E a gente continuar num país em que as pessoas possam fazer a sua manifestação, ter seu direito de opinião, sem agredir um ao outro. Muito obrigado, Fabiano. Bosco, o Brasil é o país mais livre do mundo, Bosco? Palavras do Fabiano aqui. Eu não sei se o Brasil é o país mais livre, mas eu sei que o Brasil está perdendo a sua possibilidade de dar melhor vida para os seus nacionais, para os brasileiros. O seu ouvinte falou da barbárie. Nós vivemos uma barbárie absoluta no Brasil. Não dá para a gente conviver com pessoas com fome. O mapa da fome já inclui 44, aqui no Ceará parece que 44% estão no nível de pobreza. A gente não pode falar da estatística. Nós precisamos identificar que pessoas estão morrendo, né? O 7 de setembro, o Fla-Flu que a gente vai está assistindo, isso precisa acabar, né? Isso, nós que temos algum poder de opinião, precisamos chamar a atenção das pessoas que coisas mais urgentes e imprescindíveis precisam ser colocadas na agenda. Nós não podemos passar nos sinais e vermos mulheres, crianças, famílias nos semáforos e achar que isso é uma coisa que não tem mais jeito. Tem jeito sim, nós precisamos criar consciência, e desculpa a palavra, nós precisamos ter vergonha dessa situação, porque a miséria não pode ser uma coisa que nós banalizamos de forma tão comum. Então, o Brasil é um país livre, mas nós vivemos aprisionados a situações que nós não resolvemos ainda por culpa nossa, inclusive minha, e eu diria também de vocês. Olha aí, passou o recado. Segundo o Maurício Almeida Braga, que mandou outra mensagem agora que nos acompanha, diz assim: o Brasil é maravilhoso. Para não ser perfeito, tem a classe política. Então tá aí, o Bosco botando culpa nele, na gente, e aqui o Maurício botando a culpa nos políticos mesmo. Tá bom? É isso, gente. Obrigado. Olha, vi aqui, ainda tem mais 30 segundos para cada um. Se alguém quiser falar mais alguma coisa, ainda tem alguns poucos segundos aqui.
Eu fiquei curioso com essa do Fabiano, que o Brasil é o país mais livre do mundo. Por que isso, Fabiano? Porque eu vivo aqui em Portugal, eu já tive em 15 países, né? Eu já fui diretor de uma ONG, Coalizão Internacional de Refugiados, e no Brasil você pode falar o que você quiser, inclusive tem briga demais no Brasil, porque você pode falar o que quiser, né? E aí acaba tendo briga. Mas, por exemplo, aqui na Europa você não pode fazer muita coisa. Vou dar um exemplo bobo aqui. Eu estava na Espanha e eu estava muito apertado e não tinha banheiro. Eu falei com meu amigo espanhol assim, e agora? Ele, não, aqui na rua não pode fazer, não. Um exemplo. Na questão, por exemplo, empresarial, comercial, você não tem liberdade nenhuma aqui. Você paga imposto, e é muito imposto na Europa, né? E no Brasil você ainda consegue dar um jeitinho, você abre sua feirinha, seu camelô, e você vende as coisas ali. Aqui não. Aqui tudo é imposto, e você tem que seguir as regras e as leis direitinho, senão da cadeia ou da multa. Muito bem. Tá certo. É isso aí.